Fala galera, eu tô aqui hoje com Alfredo Rolo. É possível que você não conheça o rosto dele, mas eu tenho certeza que você conhece a voz dele. Meu coração é pura maldade. Eu sou o Imperador Poseidon. Vamos querer pipoca, são 53. Temos que compor uma obra-prima! Este ano estou vendendo papel reciclado para eles. Me faz um favor, toma um desses, espera 5 minutos até fazer efeito. Ah, não fica chateado. Se eu quiser ter uma chance de te derrotar, é melhor eu começar a tirar leite de pedra. Eu chamei ele aqui hoje pra perguntar pra ele se o Vegeta um dia vai ser vegano e algumas outras questões interessantes também. Vamos lá? Primeiro, é uma honra te receber aqui. É muito legal encontrar você pessoalmente. Eu, quando era pequeno, claro, o meu primeiro contato com a sua voz foi o Dragon Ball. Eu era fã do Vegeta. Ele era, tipo, o vilão clássico e virou uma pessoa mais agradável. Uma pessoa, um Saiyajin mais agradável. Só um mais pouquinho, humano. né? Apesar de ainda ser bem rabugento. É. E eu lembro que eu já viajei de férias uma vez e eu não podia assistir, não tinha Cartoon Network na casa da minha avó. Então, meu pai ficou gravando VHS, então... Assim, o Dragon Ball Z teve um papel importante na minha infância, assim. E aí, depois de muito tempo, eu vi no Vista-se que tinha esse novo canal chamado Fala Vegan. Sim. Onde você, junto com um time, fazem dublagens de vídeos em inglês para o português, melhorando muito a acessibilidade desses vídeos. E depois eu descobri que você é que faz a voz do Earthling Edge, que é outra pessoa que eu admiro muito. Então, Se você pensar no animal que está comendo, isso vai te deixar incomodada ou você vai ficar numa boa? sobrou um monte de admiração aqui, então muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, eu fico feliz de estar aqui podendo contribuir um pouco, né? Não só Mais com um pouco, com o né? meu trabalho e tal, mas também com o ativismo aí, né? Vi alguns vídeos do seu canal, curti muito, acho que você está fazendo um trabalho muito legal. Li alguns comentários, as pessoas falando, pô, seu canal tá me ajudando, né? Eu leio muito porque no Fala Vegan a gente faz isso também, né? A gente fica ali nos comentários, as pessoas estão dizendo, pô, o seu canal tá ajudando e tal. Então, isso é que é gratificante, né? Pra gente dar sequência no trabalho, né? E acho interessante quando você fala que o Dragon Ball acompanhou minha infância. Eu ouço muito isso quando eu vou nos eventos, quando as pessoas me abordam. A gente não tem a dimensão do quanto o nosso trabalho acompanha as pessoas, né? A gente perde o controle. Sim, então é muito legal isso, saber que... Já ouvi pessoas dizerem, você me ajudou a curar o meu bullying, que eu assistia o Vegeta e via como ele era rabugento e tal, e aí eu me senti inspirado e comecei a responder para as pessoas e tal. Falo, pô, que legal. Coisas né? completamente inesperadas. Inesperado. Eu já passei por algumas coisas assim de pessoas, eu indo em evento vegano aqui em São Paulo, ah, posso tirar uma foto com você, obrigado, você me ajudou muito, gente, eu nem... Não tinha ideia disso, né? E pra você, eu imagino que deve ser muito maior, já que não só o Vegeta, mas o Brock também, do Pokémon. Sim. O Wilson. Dr. Wilson, né? Do Dr. House. Wilson, do House. E uma série de outros personagens, Poseidon. Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco, né? Isso, é. Então, é uma coisa que as pessoas sempre se identificam, né? Deve ser realmente muito interessante. São vários personagens, né, que às vezes a gente não tem noção do quanto as pessoas se identificam, né? Por exemplo, Poseidon foi a segunda dublagem, mas tem gente que é apaixonada, né? Que, enfim, esse personagem mudou minha vida e tal. Você fala, poxa, tá bom, né? Às vezes você entra no estúdio, você faz o personagem, claro, com todo o seu afinco, com toda a vontade, mas pra você que tá fazendo, às vezes é apenas mais um personagem, não no sentido de que é menor, mas que é o seu trabalho, né? O seu dia a dia. Você não para pra falar, nossa, esse personagem um dia será... Né? É muito raro, a não ser com um personagem que já vem com o peso todo, né? Você pega, por exemplo, sei lá, um Bob Esponja, né? Que é um personagem que já estava fazendo um sucesso, ou algum personagem da Disney, né? Eu cheguei a fazer teste para fazer a voz do Mickey. Uau! Uma época ficou entre mim e o outro rapaz que acabou pegando, que era o Sérgio Moreno. Então, assim, chegou perto e dá aquele frisson, né? Poxa, a voz do personagem da Disney e tal. Então, quando tem esse peso é diferente, mas quando não, você vai fazendo e você percebe que o seu trabalho alcança aí pessoas e atitudes e mudanças de comportamento muitas vezes. O próprio Fala Vegan, a gente não tinha dimensão de que democratizar um pouco esses vídeos com a dublagem alcançaria tanta gente. É uma coisa que eu ia, inclusive, te perguntar depois, mas eu acho que é coerente trazer agora. Uma das coisas que eu mais ouço quando eu falo sobre veganismo em qualquer lugar é que, não, o veganismo é muito elitista. E eu sempre respondo que o veganismo tem uma expressividade maior na camada mais rica da população, porque é a camada com mais acesso à informação. E é muito difícil você se tornar vegano se você não tem acesso à informação sobre como funciona a forma como tratam os animais na indústria, sobre os aspectos ambientais e de saúde da indústria da carne também, do consumo de animais. Eu acho
que o Fala Vegan democratiza, como você falou, o acesso a essa informação. Você percebe isso pela interação com as pessoas? Que o Fala Vegan está realmente trazendo o veganismo para uma camada diferente da população que está acostumada a ver esses vídeos em inglês? A nossa ideia, inclusive, é exatamente essa, de tentar popularizar um pouco mais esses conceitos básicos, inclusive na escolha dos vídeos. A gente pega os temas maiores, que são, sei lá, os temas mais comentados sobre veganismo, a base, o início, como ser vegano, a indústria dos ovos e coisa e tal. A gente está agora pensando em fazer o Terráqueos, né? Tentar fazer ele. A gente já fez uma parte com o Cazé, inclusive, tá lá no canal, mas a gente quer fazer ele inteiro, porque é super impactante, enfim. Sim. Até tem uma dublagem, não é exatamente uma dublagem, eu diria quase que uma audiodescrição, que, enfim, ajuda muita gente, mas a gente quer fazer com uma outra pegada, com outras pessoas e tal. Mas acho que a ideia é essa. Eu digo sempre que o Terráqueos eu assisti sem assistir, porque era assim, eu ficava com o olho fechando, não vou ouvir. Aí abria um pouquinho e fechava de novo. Mas na hora de dublagem a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo ali na tela, né? Principalmente quando tem o sincronismo e tal. Mas a ideia é essa mesmo, é popularizar, trazer para camadas que não têm tanto acesso à informação, como você disse, e uma linguagem, na própria dublagem, claro que a gente mantém o que está no original, mas a gente tenta fazer de um jeito, evitar aquela dublagem mais presa, mais dura, eu digo mais machadiana, né, que o pessoal traduz como se Machado de Assis estivesse psicografando a tradução, né? Não, a gente quer deixar a coisa mais solta, com termos do dia a dia, né, como se fosse uma conversa mesmo, mais natural. A nossa proposta no Fala Vegan, além de popularizar conteúdos de veganismo, é levar uma dublagem de qualidade. E para isso, uma dublagem que seja natural, que evite aquela dublagem que é toda cantada, que tem até o Schroeder que está brincando, né? Ah, meu Deus! É claro que ele é uma brincadeira e tal, mas você liga a televisão, você vê esse tipo de dublagem sempre. E ninguém fala assim, né? A gente está conversando aqui, eu não estou falando com você desse jeito. O que você acha da forma que tratam os animais na indústria? Pois é, eu acho terrível. Isso é muito ruim. Então a gente precisa deixar a coisa mais solta e esse é o nosso papel com o Fala Vegan. E como é que para você, como indivíduo, foi essa transição para o veganismo? Faz quanto tempo? O que foi que primeiro te impactou? O que te fez mudar realmente por esse novo estilo de vida? Olha, faz uns 11 anos que eu sou vegetariano. O tal do ovo-lacto vegetariano. E teve uma época que eu me intitulei ovo-lacto peixetariano. Depois eu fiquei um tempo vegetariano estrito. E aí, em determinado momento, também começando a assistir coisas, né? Assistindo Terráqueos e outros filmes e lendo bastante e tal, eu comecei a perceber que precisava ir além. Eu tinha essa ideia, eu sempre... Um dia eu vou ser, eu caminhava para isso. Mas enfim, como a gente sabe, se escorando nos derivados, né? Eu não comia carne, mas não posso ficar sem o queijo, não posso ficar... Pô, o leite, né? E aí comecei a ter acesso a mais informações e falei, não, agora vai ser. E paralelamente a isso, a minha filha estava para nascer. E aí eu comecei a pensar que mundo que eu quero mostrar para minha filha e o que eu quero para ela. Falei, não adianta nada eu falar para ela que o certo é isso e eu não fazer. Me lembra muito a história do Gandhi, né? Uma menina chegou lá, a mãe dela falou pro Gandhi, olha, eu quero que ela pare de comer doce. Aí o Gandhi falou, fala para ela voltar daqui a um mês. Aí os discípulos, pô Gandhi, mas ela veio lá de longe, quer que eu, né? Por que você não falou nada? Aí passou um mês, ela voltou, aí o Gandhi virou para ela e falou, menina, pare de comer doce. Aí os discípulos, poxa, você esperou um mês para falar isso? Sim, é porque um mês atrás eu comia doce igual a ela. Então a minha palavra, né, não ia ter força. Então eu falei, o que eu quero para minha filha? Eu quero que ela seja sustentável, que ela seja ética, que ela, né, deixe um mundo bom aqui, deixe um legado positivo. Então eu só vejo uma saída, me tornar vegano. E aí eu me tornei vegano, a minha esposa foi também fazendo a transição, que é a Melissa Garcia, que também é atriz e tal. Gente, se você não sabe, a Melissa Garcia, ela faz a voz da Videl e ela também, claro, ela tem um monte de outros trabalhos, mas ela é muito famosa pela Videl.
e também por ser a diretora de dublagem do Irmão de Jorel. Na verdade, é a diretora de voz, diretora não de é voz. dublagem porque é uma animação original. É até legal você ter falado isso, porque a gente pode deixar claro. São coisas diferentes, né? Você faz a animação original, você cria a voz. Então a gente chama de voz original. Quando a dublagem é porque necessariamente já tem um outro idioma. Por exemplo, a sua produção do seu canal é original. Se alguém da Inglaterra, da Espanha, quiser levar os seus conteúdos para lá, aí vai dublar você. Que, aliás, seria legal, né? Seria divertido se ver dublado, né? Mas o Irmão de Jorel é uma produção original, então ela realmente é pioneira aí no trabalho de voz original no Brasil. Eu também dirijo algumas coisas, faço alguns projetos. Você dirigiu do House, não foi? Eu dirigi a dublagem do House, eu dirigi a primeira temporada e escalei as vozes. E depois, a partir da segunda temporada, eu fui para outros projetos e aí um outro diretor que continuou. Mas eu continuei dublando o Dr. Wilson, que é inclusive um personagem que eu tenho muito carinho, gostei muito de fazer ele, porque é um personagem muito complexo, né? Tinha muitas questões psicológicas, né? Então, o meu lado psicólogo também entra em cena. E sempre foi um desafio para mim dublar ele, porque ele tinha muitas nuances, e principalmente na relação com o House. E eu lembro muito da quarta temporada, que ele tinha uma namorada que era a Amy e tal. E aí, o último episódio, inclusive, se eu não me engano, ganhou prêmio lá de televisão, né, de série de drama lá nos Estados Unidos, porque foi incrível. Então, assim, é o tipo de episódio que você dubla e sai chorando do estúdio, né, porque a gente se emociona com os dramas dos personagens. Legal. E como você estava falando que a Melissa, ela também foi... Ela também foi fazendo a transição, aí a minha filha nasceu e passou um tempo, a Melissa também veganizou, então somos veganos em casa, e a minha filha também, tá? Nunca ingeriu nada de produtos de origem animal e também, né, em vestuário, em produtos de higiene, de limpeza, a gente mantém isso. E a gente começou a perceber, como você falou no começo, né, que o veganismo é elitista, a gente começou a perceber que não. Muitos produtos você mesmo pode fazer. Sim. Por exemplo, vamos pensar no leite, que é o mais básico. Você pode ir lá comprar a granel, a amêndoa, a aveia e tantos outras sementes e grãos e fazer o leite em casa numa boa. Sai muito mais barato do que uma caixinha de leite ou do que uma caixinha de leite vegetal pronto, que também é gostoso, tem algumas que eu consumo eventualmente, mas a gente faz, né? Comprei uma máquina de leite e aí a gente faz em casa. Então é possível, produtos de limpeza, de higiene, de beleza, você consegue se virar numa boa. É que assim, tem uma coisa interessante, que a gente não pensa que quando culturalmente a gente vai consumindo determinados produtos e não percebe o quanto tem de crueldade neles, mas por outro lado os mantém, né, continua utilizando porque tem o status. Tem a coisa, você não usa isso, você não usa essa marca, você não... Né? E você vai num supermercado, você não tem a possibilidade, na maioria das vezes, por exemplo, principalmente produtos de perfumaria, né? Dificilmente você vai encontrar ali um desodorante ou um shampoo que não seja de uma marca que testa em animais ou que tenha algum ingrediente ali de origem animal. Você encontra, principalmente nesses supermercados menores, né? Você tem a pasta de dente e tal, que é genérica, não sei o quê, mas você não encontra. Então a pessoa passa a achar que não é possível. Então eu ouço muito isso, nossa, você é vegano, deve ser difícil, né, para comer. Não tem dificuldade nenhuma. Aí você come arroz, você come feijão, você come legumes, você come verdura. Então você é mais vegano do que você imagina, né? Tipo, nunca comi nada vegano, tipo, nem uma banana. Eu não gosto dessas comidas veganas. Você não gosta de banana, você não gosta de maçã, né, de brócolizinho de vez em quando, couve-flor. Eu tenho muito preconceito. Eu imagino que, assim, pra mim, eu sou vegano há menos de 3 anos, então... Para mim, eu já cheguei numa geração que está muito fácil de se adaptar. Mas, por exemplo, para gerações mais velhas um pouco, imagino no seu trabalho, por exemplo, teve uma adaptação
chata? Teve muitas pessoas enchendo o saco, zoando? Ou foi uma coisa tranquila, assim, aceitaram bem? Olha, eu acho até que eu tenho um pouco de sorte. Eu não lembro de ter ninguém assim me zoando, fazendo bullying, enchendo o saco por isso. Muito menos na família, né? Eu também veganizei num período em que eu já era completamente autônomo, não dependia de ninguém. Às vezes eu conheço algumas histórias de pessoas que querem veganizar, mas moram com os pais e não tem condições, o ambiente não permite, os pais batem muito de frente, então a pessoa está sempre muito angustiada por conta disso. A gente ouve muitos comentários dos vídeos do Fala Vegan, às vezes as pessoas mandam coisas no particular para a gente, no intuito de receber algum tipo de ajuda, de orientação. Então eu entendo que é difícil, mas eu não tive problema. Tem assim, às vezes, algumas discussões não de brigas, mas de argumentos e tal. Tem sempre aquelas perguntas, poxa, mas se você estiver numa ilha deserta, então se você precisar, a sua filha ou um cachorro, sabe, esse tipo de questionamentos que são a exceção da exceção. Mas aí no dia a dia, como é que você faz? É possível, é viável, aí você começa a apresentar dados, você começa devagarzinho, né? Você vai falando para a pessoa, não é bem assim, tem isso, tem aquilo. E aí as pessoas acho que me veem um pouco como, não sei se aí não dá muito para não dá muito para bater de frente, né? Porque não tem argumento contra o veganismo, né? Você não Não consegue tem, justificar cara. moralmente tratar animais dessa forma quando isso é completamente desnecessário. Então, Outro dia eu estava até conversando com um colega e ele falou, pois eu não gosto dessa crueldade para matar, né? Mas você sabe, né? Existem outras formas, tratar bem o animal e tal. Aí eu fiz aquela pergunta clássica, né? Existe uma forma legal ou ética de matar alguém que não quer morrer, que está feliz, que está vivendo, que tem família, que tem amigos, que tem uma estrutura? Aí a pessoa, né, não sabe o que responder, porque chega uma hora que não tem, né? não tem. A resposta. Só que assim, eu fico muito na minha, porque assim, claro, somos ainda minoria, né? Alguns dados dizem que já somos 14% no Brasil, 16% a partir de uma faixa etária. Está crescendo, mas a gente ainda é minoria. Então, como é que a gente convive? Esse é o meu desafio. Porque naturalmente você acaba... o churrasco que vai ter de confraternização de fim de ano. Vamos lá, você quer ir? Poxa, mas eu faço parte da casa lá, do estúdio, trabalho, né? Sou diretor e tal. Então sempre tem isso. E aí as pessoas eventualmente falam, não, eu vou fazer lá uma berinjela, uma batata, uma abobrinha. Nossa, abobrinha é uma delícia, né? Então, tudo bem, né? A gente vai levando numa boa, mas às vezes não dá vontade de participar das conversas ou de ver o que está acontecendo ali. Então isso também é um desafio de como você conseguir conviver com essa diferença, com essas culturas diferentes. Eu sempre penso, é melhor ter um vegano no meio de todos esses carnistas plantando uma sementinha do que a gente falar, não, eu não vou entrar, não quero me misturar, aí chamo só os veganinhos lá em casa e a gente faz, né, os nossos encontros, que também é muito legal. A gente faz com Fala Vegan isso, fazemos almoços, né, pra gente fazer os nossos brainstorms, as nossas reuniões, mas a gente precisa estar no mundo. Sim. Eu sempre brinco que é fácil você ir lá pro topo da montanha, meditar e encontrar iluminação. Quero ver encontrar iluminação no dia a dia, no trânsito, com os carnistas, com o dia a dia, né, da coisa. Com a poluição. Poluição, com roubo, assalto, putz, é difícil. Acho que também não é muita gente que sabe que você tem um canal sobre psicologia, chama Rolou Insight. Isso mesmo. Inclusive recomendo, é muito bom esse canal, fala de diversos temas dentro da psicologia e da psicanálise também, né? E eu queria saber, do seu ponto de vista como psicólogo e psicanalista, o que leva as pessoas, você já parou para pensar o que leva as pessoas a fazerem coisas que são contra o valor delas? A gente sabe que ninguém faria isso com o animal com as próprias mãos, mas continua consumindo, continua contribuindo para isso, pagando para que isso aconteça. Você já pensou em como explicar uma coisa assim? Acho que tem alguns fatores. O primeiro deles é o quanto a cultura toma conta da vida das pessoas. Então você já nasce imerso numa cultura em que tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. E você não para se questionar, mas por que tem que ser assim? E o momento em que você deveria parar
para se questionar isso é quando você é criança. A criança, ela é fundamentalmente curiosa, questionadora, subversiva. Só que o que acontece? Os adultos, falando de uma forma mais em geral, né, os adultos têm a tendência a compartimentar a criança, colocar ela naquela cama de Procusto lá, se ficar um pouquinho mais para fora, a gente corta o pé e para ela caber naquilo. Então aí você cresce com aqueles hábitos, aqueles comportamentos. É muito comum, eu vejo muito isso, os pais dando carne para a criança. Tem que comer a carninha e a criança não quer. Não é que a criança tem um lampejo de que aquilo é errado, ela simplesmente não... Na alma, né, na energia da criança, aquilo não cabe. Só que aí ela vai tendo... Outro dia eu estava no fast food mesmo, pegando comida, inclusive com a minha filha e tal, né? A gente tinha que comer por ali mesmo e tal. E aí tinha um pai falando, você quer comer o quê? O franguinho, o peixinho? E a criança, não quero. E eu pensando, gente, é claro que ela não quer, isso não é natural. Só que aí ela acaba sendo levada, condicionada a isso. Então esse condicionamento todo... esse mainstream de que carne precisa ser consumida, de que é importante, que a proteína e que todos os produtos em volta disso que envolvem crueldade, fazem com que a pessoa ancore essa energia, ancore essa certeza de que precisa disso, de que isso é o certo. Então é o chamado, você se identifica com o outro e aí essa identificação vai aumentando cada vez mais e se transforma num superconsciente, assim, né, ou inconsciente, na verdade, do que precisa ou não ser feito. Agora, se a gente pensar do ponto de vista mais da humanidade e trazendo um pouco a psicanálise em pauta aqui, existem conteúdos psíquicos inconscientes, portanto inconscientes, dos quais nós não temos noção, nós sabemos, só não sabemos que sabemos, que podem ser sim projetados na sua forma de se alimentar, na sua forma de se vestir, na sua forma de se colocar no mundo. Então você pode, por exemplo, os requintes que você utiliza na forma de se alimentar, por exemplo, a pessoa que gosta de comer uma carne mais sangrando e tal, a serviço de que psicologicamente isso está? A gente só poderia saber, claro, estando no consultório, a pessoa ali na minha frente, fazendo associações para que ela chegue em algum lugar. Mas existe no ser humano essa necessidade de projetar aquilo que ela tem internamente, mas ela não consegue dar conta, e aí ela precisa colocar isso em algum lugar. Então é muito comum colocar isso na alimentação. Além dessa projeção, que todo mundo faz, né? Inclusive nós que estamos aqui nesse momento, mas você pode articular a sua projeção e as suas questões inconscientes de forma que elas fiquem um pouquinho mais saudáveis para você no seu dia a dia, um pouquinho mais tranquilo de lidar. Senão, como você está vivo, isso continua pulsando e ele vai ou para fora ou para dentro. Então assim, se você se alimenta de carne e você sabe que a carne é responsável pela causa de muitas doenças e que ela é fruto de dor, sofrimento, por que você está aceitando inconscientemente trazer isso para você? O que tem no seu inconsciente que todo esse sofrimento, toda essa dor precisa entrar para fazer algum sentido? Então isso é uma coisa bem profunda para se pensar, bem complexa. Mas tem um ponto que eu acho interessante abordar, que é o ponto de vista energético. Eu estudo bastante também em física quântica, e na física quântica a gente trabalha com possibilidades e com a energia, a troca, sobretudo, de energias entre os indivíduos. Então, se você imaginar que a carne que você consome, ela traz em si uma energia de dor, de sofrimento, de crueldade e tantas outras coisas que a gente vê por aí, você está trazendo para si mesmo, para o seu campo energético, porque somos todos feitos de energia, né? Isso aqui, não estamos... a matéria, o corpo, é apenas uma ilusão, porque nós somos um conjunto de átomos, estão adstritos aqui, eles não estão totalmente colados. A gente é muito mais vazio do que a gente pensa. A gente é muito mais vazio do que a gente pensa. Isso significa que a gente é muito mais energia do que a gente pensa. Então, se a gente traz para o nosso campo energético uma energia de dor, sofrimento, crueldade, morte, o que a gente está trazendo para o nosso campo energético?
o que a gente está ganhando com isso. Quando a gente vai numa... A gente é bom, né? Mas quando as pessoas vão numa churrascaria, que tipo de energia permeia aquela churrascaria? Quando você passa por um açougue, que tipo de energia permeia aquele açougue? Então eu ouvi outro dia de um amigo falando: nossa, eu fui lá no aniversário da sua esposa, a gente fez na Vila Vegana. Ah, já fui lá, muito bom. É muito bom, né? Nossa, eu achei tão legal, era uma paz, todo mundo, porque a gente, enfim, acabou chamando bastante gente vegana, simpatizante, né? Poxa, uma energia legal, todo mundo bem, pô, sua filha lá rindo, ela falando que queria salada como se fosse uma criança querendo um hambúrguer do McDonald's. Eu falei, poxa, mas é energia, né? Naturalmente, a energia muda do pensamento, como você vibra o seu pensamento, as suas emoções, porque você exerce naturalmente um nível maior de empatia. Eu nunca fiz isso, mas às vezes dá vontade de falar para determinadas pessoas: cara, quer mudar? Vira vegano, porque naturalmente você vai ser mais empático. Você está com um problema no relacionamento com a sua esposa, você não consegue se colocar no lugar dela? Tá bom, deixa ela um pouquinho de lado, vira vegano, que aí você vai começar a treinar a empatia de uma forma tão contundente que você vai olhar para sua esposa, você vai falar: poxa, tá bom, te entendo mais. Tem essa mudança, claro que é gradual, para alguns é maior, para outros leva menos tempo, mas tem essa mudança que a gente precisa perceber cada vez mais. É engraçado você falar isso, porque para mim foi uma coisa que veio como um efeito colateral que eu não estava esperando, que era o meu bem-estar quando eu virei vegano. Eu não estava esperando isso. Um bem-estar de tipo isso, uma coisa... apesar de eu não ter nenhuma religião, de eu não seguir nenhuma religião, nenhuma prática religiosa, eu comecei eu me peguei acreditando em alguma coisa energética justamente por causa disso, porque eu deixei de consumir esses animais e eu naturalmente comecei a me sentir melhor. Foi muito, muito interessante isso. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. E a gente realmente consegue exercitar a empatia de uma forma mais natural e mais honesta quando a gente não está consumindo os animais, né? Hoje em dia eu vejo os animais de uma forma diferente. Eu abraço um cachorro e eu sinto que eu estou sendo honesto com ele ali, porque eu estou tratando ele da mesma forma que eu trataria um porco ou uma vaca, e eu não estou comendo nenhum deles enquanto eu abraço esse cachorro, né? Voltando um pouquinho pros animes, depois de estudar muito sobre a indústria da carne, depois de ouvir muita gente falando muita besteira e xingando a gente na internet porque a gente é vegano, você acha que às vezes a gente pode concordar um pouquinho com o Poseidon, que é melhor só inundar isso aqui, acabar com essa desgraça toda e renovar do zero? Tem dias que sim. Preciso ser sincero que tem dias que dá vontade de fazer isso. Ou então de jogar um Final Flash do Vegeta. Final Flash em todo mundo e acabar com tudo isso, com esses vermes malditos. Mas enfim, mesmo os vermes também têm direito, os insetos insolentes, né? Mas são insetos, deixa eles lá, né? E o Vegeta mesmo é um personagem que eu acho muito interessante, que ele foi, como eu disse antes, evoluindo moralmente na série. Se casou, teve filho, começou a ter uma relação familiar muito mais saudável. Você acha que eventualmente ele tem chance de se tornar vegano? Eu acho difícil, eu gostaria muito, né? Mas eu acho que o criador talvez não vá por esse caminho. Mas considerando a curva de humanização dele, eu acho que ele diminuiria drasticamente. Até porque ele já é um indivíduo, aí trazendo um pouco a psicologia, eu até falo sobre o Vegeta no meu canal, tenho 2 episódios, é o Vegeta no Divã. Essa curva de humanização dele é muito interessante, mas só que ele é um indivíduo muito propenso a ter, por exemplo, um ataque cardíaco, a ter, enfim, outros tipos de doenças, inclusive até doenças mais graves, vamos dizer assim, porque se você perceber em alguns episódios, ele come exageradamente e come coisas que não são nem um pouco saudáveis. Então ele teria, continuando desse jeito, ele teria a tendência de, enfim, ter alguma doença muito debilitante ou ter um ataque cardíaco ou algo do gênero. Então, para ele continuar acompanhando o crescimento da filha, né, e a relação com a esposa e tal, ele precisa mudar, no mínimo mudar a alimentação dele. Porque os hábitos ele está conseguindo mudar, ele está um pouquinho menos nervoso, menos mal-humorado, ele consegue triangular um pouco ali com o Goku, com o pessoal que está em volta, até com a própria Bulma. Então eu acho bem legal essa mudança, porque à medida que humaniza o personagem,
por incrível que pareça, também humaniza quem está assistindo, que se influencia ou diretamente ou indiretamente. Então isso é muito legal. E saindo um pouco do Vegeta, indo um pouco pro Brock, Pokémon é rinha de galo? Puxa, isso é uma questão bem complicada, mas eu acho que sim, eu realmente não vejo com bons olhos a mensagem que passa. Eu até gosto da mensagem que o Brock passa, no sentido dele preferir criar os Pokémon, e é assim que fala mesmo, né? Os Pokémon, porque tem marca registrada, não pode falar os Pokémons. Não sabia. Pelo menos na dublagem a gente não podia, doía meu coração ele não falar os plural, mas o fato do Brock preferir criar os Pokémon mais do que botar eles pra brigar e tal, me deixava um pouco mais satisfeito, assim. E também o fato dele ter um amadurecimento, dele fazer a comida, dele cuidar de todo mundo e tal. Então acho que ele é um cara diferenciado. Tem o fato dele ser meio mulherengo ali, né? Isso invadir um pouco ali o espaço das mulheres, né? A gente, principalmente hoje em dia deveria ser sempre, mas hoje em dia está mais, a gente está olhando um pouquinho mais para isso, né? O quanto o machismo e tal acaba prejudicando a convivência. E o Brock não foge disso, né? Uma coisa que eu até acho que é uma pergunta muito relevante nesse sentido. Você acha que o machismo atrapalha que homens sejam veganos? Nesse sentido tipo, de homem, por exemplo, não poder chorar, homem não poder se abrir, não poder demonstrar empatia ou compaixão sem ser taxado pejorativamente, claro que não é uma coisa pejorativa, mas pejorativamente de mulherzinha ou de viadinho. Eu acho que isso, do ponto de vista psíquico, talvez dificulte um pouco a transição de homens para o veganismo. Porque talvez você tenha de base, e quando eu falo de base é uma coisa que está bem lá arraigada no inconsciente, e no paleocórtex, vamos dizer assim, de que homem precisa de carne para ser mais viril, para ser mais másculo, para ter mais energia para fazer as coisas. Então, isso pode ser, num nível inconsciente, um empecilho para que mais homens banquem a ideia de se tornarem veganos. Mas aí a gente tem exemplos variados de homens em vários níveis, em vários status, em vários ramos que são veganos e que, enfim, a sua masculinidade em nenhum momento foi ferida por conta disso. Pelo contrário, eu acho que é muito diferente machismo e masculinidade. Masculinidade tem muito a ver com o seu gênero, mas tem muito a ver com o que de bom você tem a partir do gênero que você ancora nessa vida. E o machismo enfim, tudo isso que a gente vê por aí de prejuízo e de atraso nas relações, enfim. Mas isso eu acredito que tenha um certo empecilho nesse sentido, sim. Para finalizar, eu vou aproveitar que você está aqui para fazer uma consultoria pessoal. Já me perguntaram se eu sou locutor ou radialista, ou se eu sou cantor. Você acha que eu tenho aí um dom para dublagem também? Eu acho que sim, acho mesmo. Eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam, ou para pessoas com quem eu já convivi, já dei aula, que eu já dei aula de dublagem, eventualmente dou aula de voz, faço workshops de teatro e tal. As pessoas me dizem, você acha que eu tenho uma voz boa para dublar? E eu digo, olha, na dublagem não existe voz boa, existe voz. Assim como em voz original, em produções originais. A gente precisa de todo tipo de voz, porque existe todo tipo de personagem, tanto em voz caricata quanto em live action. Né? Você vê aí o Danny DeVito, por exemplo, que é um ator conhecido aí, que fez tantos trabalhos. Ele é um carinha todo, né, meio baixinho, assim, tudo bem característico, né? E tem uma vozinha assim, ele fala todo meio assim e tal. Quem é que pode dublar ele? Alguém que tenha uma voz parecida com a dele. Então a gente precisa de todo tipo de voz. O que talvez falte para algumas pessoas é o talento e a disposição para fazer. Porque tanto pessoas com voz feia quanto pessoas com voz linda, eu conheço muitos caras e muitas mulheres, enfim, que têm voz incrível, mas vai para frente do microfone, não sai uma entonação correta. Eu já ouvi gente falar, eu não vou mudar minha voz para fazer esse personagem. Tá, então você não vai fazer esse personagem, você vai ficar em casa sem fazer nada. Então, o que eu mais aprecio é a capacidade de você mudar de voz. Ter uma voz versátil, uma voz elástica, enfim.
Por exemplo, no Irmão do Jor-El, a Melissa faz vários personagens. E eu também já fiz algum. O César Marchetti, que é um outro ator de voz, também faz vários personagens. E você não percebe que é o mesmo. Se não falar que é o mesmo ator, você... Isso nos Estados Unidos é muito mais comum. Nas produções originais de lá, os atores fazem vários personagens e numa boa. Se você pegar os trabalhos de voz, né, as demos que eles fazem, você fica louco. Não é possível que é o mesmo ator. Então, cara, se é o seu sonho, segue adiante. Eu acho legal que, curiosamente, o Rick and Morty é um desenho animado que tem um trabalho de voz muito marcante. E eu fiquei abismado de saber que o Rick e o Morty são a mesma pessoa que faz a voz dos dois, né? Então, você às vezes passa esses 3 episódios e não sabe que é a mesma pessoa, mas são vozes muito diferentes. É muito legal isso. Muito Pois legal é. O talento e a dedicação dos profissionais de voz se mostrando nesses cenários. Sim, exatamente. Então, Alfredo, brigadíssimo. Foi uma Valeu, honra, cara. um prazer enorme Eu que agradeço. ter você aqui. Muito legal o nosso papo, que foi muito além só do veganismo, mas também pela dublagem, pela psicologia. Então, de novo, gente, sigam Fala Vegan, sigam Rolou Insight, que é o canal de psicologia do Alfredo Rolo. E obrigado pela 10ª vez aqui. Valeu, cara. Valeu.